Eu sou Melina Frota, eu trabalho com futebol há 10 anos. Eu comecei minha vida lá no futebol, lá no Flamengo, na base, fui estagiária, fiquei lá por 2 anos, de lá eu fui para o Vasco, fiquei no Vasco por mais 5 anos, trabalhei com futebol profissional, fiz viagem nacional, internacional, e depois de lá fui para o futebol profissional de Fortaleza, e agora eu estou aqui, saí de licença maternidade, estou um pouquinho cuidando do lado pessoal, mas tenho bastante experiência aí na parte do esporte e vou tentar passar um pouquinho para vocês. Bom, os objetivos da nossa aula, a gente identificar os benefícios, né, da ingestão de carboidrato e proteína pelos atletas, discutir a influência da hidratação e da desidratação na prática da atividade física, reconhecer o impacto da ingestão no álcool no desempenho esportivo e descrever as funções dos diferentes suplementos, né, que tipo de benefício que eles podem trazer para a gente, para o atleta. Bom, falando dos macronutrientes, né, que os principais que eu citei ali, que eu vou falar de carboidrato e proteína. Não vou me ater aos lipídios, tá? Porque o tempo é pouco, então vamos lá. Carboidratos, eles são de fácil e rápida digestão, né? Tem inúmeras funções no organismo. Eles vão fornecer a energia, né? Antes da atividade física, durante, né? Evitar que entre em fadiga, que tenha uma queda de rendimento. E vão facilitar também na quebra de gordura, né? Fornecendo o ATP para iniciar esse processo. E vão poupar energia, né? Quando disponíveis em quantidade suficiente, eles vão evitar que a gente use do aminoácido, né? Do quebre massa muscular para poder manter a atividade, né? E a energia que o organismo demanda. Lógico que tudo é dosado, tudo depende da quantidade. Um carboidrato em excesso também, ele vai acabar sendo estocado no organismo na forma de gordura, né? A glicose, ela não é armazenada no organismo na forma de glicose. Então, tudo que a gente consome em excesso, seja o carboidrato, seja a proteína, ele vai acabar acumulando na forma de gordura, né? Foi a forma que o organismo desenvolveu aí, né, lá nos tempos das cavernas, de manter uma fonte ali de nossa sobrevivência, né? O homem das cavernas não tinha alimento disponível o tempo todo, então o organismo aprendeu a fazer nosso estoquezinho de banha. O glicogênio muscular que a gente tem, que ele vai ser muito usado na atividade física, principalmente nas atividades explosivas, na atividade de sprint, né? Tem determinados tipos de exercício que vão usar muito. Ela é uma energia de reserva, ali, uma energia de emergência, e por essa função de ser energia de emergência, eu gosto de brincar com a energia do leão, para fugir do leão, aparecer o leão, você vai ter que, comendo ou não, você tem que, né, sua sobrevivência depende disso, você vai sair correndo, então ela vai ser reposta, né, já que a vida depende disso, o organismo dá um jeito de repor o glicogênio muscular. E se você não tem o carboidrato disponível depois da atividade física, ali em quantidade suficiente, ou está no jejum muito prolongado, ou foi todo desgastado, o organismo, para repor essa energia de emergência, vai acabar usando da massa muscular, né? Já que, como eu falei, a gordura ela é de difícil acesso, né? Ela depende de um processo mais longo. Então, o carboidrato, em doses adequadas, ele vai poupar a massa muscular, né? Já que vai evitar essa quebra desnecessária. Vamos falar agora da proteína. A proteína, que eu comecei a falar, né, a questão do aminoácido, ela não é estocada assim como o carboidrato, né? Ela é usada em funções, né, em uma série de funções no organismo, né? Transporte de fluidos, de síntese de tecido, né? Tanto o síntese quanto a recuperação, quanto o ganho de massa muscular, né? Aí, como eu falei, o metabolismo, em hormônios e tal. O equilíbrio da síntese proteica, né, entre o catabolismo, o anabolismo, né, a degradação e a síntese, esse processo se chama turnover proteico, tá? Não é o turnover que controla isso, esse processo já é o turnover. Então, o corpo não vai trabalhar ou síntese ou degradação, que muitas vezes, né, a gente ouve essa discussão, não, está em anabolismo, está em catabolismo, são processos concomitantes.
A ingestão de proteína para um atleta, ela é um pouco, né, mais elevada, ela tem uma margem um pouco maior do que do indivíduo comum, né? Uma pessoa normal, a gente faz um cálculo de 1 grama de proteína por quilo de peso, né? 0,8, 1, dependendo da situação, né, da idade do indivíduo e tal. E para o atleta, a gente tem uma margem maior de 1,2, 1,8. A gente tem estudos aí, dependendo da atividade física, um atleta, né, de endurance ou um atleta com um trabalho, né, de bodybuilder, de força maior, com estudos de 2, de 2,5, sem prejuízos para o organismo. Lógico que quando a gente fala de estudos, de uso de longo prazo sem prejuízo, a gente está falando de pessoas saudáveis, né? Ninguém está submetendo um suficiente renal a uma dieta de 2, de 2,5 de proteína, tá? Estamos falando de um atleta saudável. Então, ele vai ter essa necessidade aumentada. Lógico que também vai variar a qualidade proteica, né? Assim como o carboidrato, não é tudo que é carboidrato é igual, tudo que é proteína é igual, né? Vai variar as fontes de aminoácido que a gente encontra aí, a gente encontra aminoácidos essenciais e não essenciais, e então esses aminoácidos essenciais eles são fundamentais para o organismo, para a síntese, eles não são produzidos sozinhos, não são produzidos a partir de outros aminoácidos no corpo, então eles têm que ser ingeridos. Na atividade física, a gente bate principalmente na leucina, isoleucina e na valina. Vocês vão ver isso quando falar em BCAA, são esses os principais. Quando pegar um whey protein, atrás a gente tem uma tabelinha chamada aminograma, e aí normalmente esses 3 aminoácidos estão em destaque também, então não adianta você, né, achar que é tudo pacotão. Qualquer açúcar é açúcar, qualquer carboidrato, eu posso me encher de bala e de refrigerante, que eu estou repondo carboidrato, não é por aí, né? Porque o tipo de carboidrato vai influenciar, inclusive, no processo inflamatório do organismo. Eu costumo fazer uma relação do atleta com carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1, ele trabalha em alto nível, né? Ele trabalha em alto rendimento. Então, você pensa, um carro de Fórmula 1 dura pouco, né? Ninguém usa um carro de Fórmula 1 aí por 2 anos, por 5 anos. Um pneu de Fórmula 1 dura poucas voltas, né? Ele sofre uma manutenção constante, o pneu é trocado no meio de uma corrida. Por quê? Porque ele precisa trabalhar em alto rendimento, né? Quando a gente fala em alto nível, em alto rendimento, a gente não pode se satisfazer com o 7, com mais ou menos, com 8, né? O alto rendimento, ele trabalha com 9,5 para 10, ele foca o máximo sempre. Então, dessa forma, tem que ser o organismo do atleta. Um indivíduo que ele é submetido ao estresse máximo, ao nível máximo o tempo todo, que ele procura tirar o máximo dele, ele tem que ter um combustível, né, dentro desse padrão. Você não pode querer botar uma gasolina ruim no seu carro e querer que o carro renda o suficiente, né? Então, a gasolina, né, o combustível do organismo é o alimento. Então, dessa forma, a gente tem que procurar carboidratos de fontes, né, melhores, gorduras melhores, proteínas de alta qualidade, para que o corpo possa, né, responder desse nível também, né, de uma forma melhor. Então, aí tem até alguns exemplos aí, né, das leguminosas, que são os feijões. O feijão é a família do feijão. Feijão, grão de bico, a lentilha, uma carne, né, mais magra, seja ela de frango, de porco, de peixe, leite, a proteína de ovo, né? O leite é muito discutido, mas, né, não adianta ficar se enchendo de besteira, ver o atleta se enchendo de besteira e ele achar que porque ele gasta, né, ele pode comer qualquer coisa porque ele vai queimar. Não é uma questão de composição corporal simplesmente, né? É uma questão de processo inflamatório, de manutenção do organismo. A hidratação, né? Então, a hidratação é outra questão que deve ser muito considerada, né? Que é muito importante, não só para o atleta, né? Para o indivíduo comum também, mas para o atleta principalmente, né? O nosso corpo é grande parte de água e o líquido corporal, né? Que vai fazer todos os processos, que vai fazer os transportes, que vai manter, né, temperatura. Então, isso tem que ser muito observado, sim, tá? Não é questão de achar que de água
qualquer coisa tá bom, que a sede vai controlar. A sede, ela é um bom controle, vocês vão se procurar artigo, vai aparecer lá que a sede é suficiente para identificar em indivíduos normais, né? Quando a gente trata de atleta de alto rendimento, de um atleta de verdade, não um praticante de atividade física comum, pelo nível de exercício, né, de desgaste dele, pelo grau de desidratação que ele é submetido, então isso tem que ser controlado mais de perto, né, mais a fundo. Não dá para simplesmente ficar confiando no mecanismo da sede, tá?